Olá! No porão de uma casa em Long Island, Iowa, havia um baú de ferro pesando centenas de quilos. A casa que abrigou o baú passou por vários donos. No entanto, por 30 anos, o baú permaneceu fechado. Finalmente, em um belo dia, um homem, movido pela curiosidade, abriu o baú para investigar. Assim, um segredo terrível, guardado por 30 anos, veio à tona. A história acontece em 1999, no estado de Nova York, Iowa. Nova York, localizada no nordeste dos USA, é um dos estados mais desenvolvidos economicamente do país. E a história de hoje se passa em Long Island, uma ilha no sudeste de Nova York. No condado de Nassau, em Long Island, morava um homem chamado Cohen, residente na cidade há 9 anos. Em 1999, Cohen decidiu se mudar. Enquanto arrumava a casa, encontrou um baú de ferro, algo que jamais esqueceria. A seguir, vamos voltar no tempo para o dia 2 de setembro de 1999. 2 de setembro de 1999, uma quinta-feira. Cohen, o proprietário da casa, planejava se mudar e já havia se livrado de pertences desnecessários para que o novo dono pudesse se instalar a qualquer momento. De manhã cedo, Cohen contratou alguns carregadores e um caminhão de mudança. Eles carregavam com destreza móveis e objetos, grandes e pequenos, além de alguns itens para descarte. No entanto, a mudança não demorou muito para encontrar um obstáculo. Um dos carregadores encontrou um grande baú de ferro no porão. Sua superfície estava enferrujada e as inscrições ilegíveis, sugerindo que estivesse ali há anos. O carregador tentou levantar o baú, mas apesar de todo o esforço, ele não se moveu. Pediu ajuda e outros 2 carregadores desceram para auxiliá-lo. Com muita dificuldade, os 3 conseguiram mover o baú do porão para o quintal da frente. Um deles disse a Cohen: "Este baú é muito pesado. Não conseguimos colocá-lo no caminhão. Só podemos deixá-lo aqui. Você terá que dar um jeito nele." Ao ver o baú, Cohen lembrou-se de que ele já estava no porão quando se mudou para casa, 9 anos antes. Na época, ele quis se livrar dele, mas era pesado demais para mover. Por isso, o baú ficou lá por todos aqueles anos. A curiosidade de Cohen aumentou. Ele queria saber o que havia dentro do baú para torná-lo tão pesado. Buscou uma alavanca e voltou para o quintal, tentando forçar a abertura. Ao abrir o baú, um odor fétido o atingiu em cheio, deixando-o tonto. Vislumbrou algo escuro lá dentro. Vencendo a repulsa, olhou com mais atenção e viu um sapato e uma mão humana. Aterrorizado, recuou e correu para dentro de casa para chamar a polícia. A polícia chegou rapidamente e isolou a área ao redor do baú para conter os curiosos. A descoberta perturbou a tranquilidade da cidade e os moradores se aglomeraram para observar. A polícia suspeitou imediatamente de um corpo dentro do baú. Para preservar as evidências, eles transportaram o baú de metal com cuidado para o laboratório forense. O baú tinha uma capacidade de 55 galões, aproximadamente 208 litros, e pesava 160 kg. Os técnicos do laboratório levaram quase 3 horas para remover todo o conteúdo do baú. Dentro do baú havia o corpo de uma mulher, vestida com roupas em bom estado, mas de um estilo antigo, de décadas atrás. O baú continha também pequenas esferas de plástico pretas e brancas e um líquido verde. O líquido foi identificado como um corante, e todo o conteúdo do baú estava imerso nele. Uma bolsa foi encontrada dentro do baú, contendo uma necessaire de maquiagem, um pente e um curvex. Um caderno de endereços, 2 anéis de metal, um dos quais com a inscrição MHR, também foram encontrados. Um colar de metal com a inscrição "Para Patrice, com amor, tio Phil", também estava entre os pertences. Entre as evidências, o caderno de endereços era a mais importante. Se conseguissem decifrar seu conteúdo, a polícia teria uma grande chance de identificar a mulher. No entanto, o caderno estava encharcado pelo líquido há anos, tão frágil que uma caneta o perfuraria, tornando a recuperação de seu conteúdo extremamente difícil. A autópsia revelou que a vítima estava grávida de 9 meses e que a causa da morte foram múltiplos golpes na parte de trás da cabeça com um objeto contundente. Os investigadores começaram a busca pela identidade da vítima, procurando por mulheres hispânicas de baixa estatura, cerca de 1,50 metros, entre os registros de pessoas desaparecidas em Nova York. Porém, esses critérios eram insuficientes. Havia muitos casos compatíveis. A polícia decidiu então reorientar a investigação, concentrando-se nas evidências encontradas dentro do baú.
No baú de ferro, ainda era possível identificar o número de série e o nome de uma fábrica de produtos químicos. A polícia foi até New Jersey, onde a fábrica estava localizada. Usando o número de série, descobriram que o baú havia sido fabricado 34 anos antes, em 1965, para armazenar corantes. Um funcionário da fábrica informou que aquele tipo de corante não era mais produzido desde 1971. Simultaneamente, a polícia investigou Cohen, querendo saber a origem do baú. Cohen explicou que, ao se mudar para casa 9 anos antes, em 1990, encontrou o pesado baú de ferro no porão. Tentou movê-lo, sem sucesso. Apesar da curiosidade, os símbolos químicos no baú o fizeram desistir de abri-lo. Cohen parecia calmo e sincero, então a polícia o descartou como suspeito. A investigação revelou que a casa teve 4 proprietários. Através do contato entre eles, a polícia confirmou que o baú estava lá desde o primeiro proprietário, na década de 1960. O primeiro dono, Howard B. Elkins, estava aposentado e morava na Flórida. A polícia entrevistou vizinhos antigos para saber mais sobre o primeiro morador. Disseram que Elkins era dono de uma empresa de produtos plásticos em Manhattan. Ao ouvir a palavra plástico, a polícia imediatamente pensou nas esferas de plástico encontradas no baú. E o primeiro dono, Elkins, era dono de uma fábrica de plásticos. Haveria alguma conexão? Seguindo essa pista, a polícia descobriu que Elkins era acionista de uma empresa que fabricava flores artificiais, grama sintética e artigos de decoração na década de 1960. Descobriram também que, naquela época, a fábrica de plásticos havia comprado um lote de corante da fábrica em New Jersey para tingir grama sintética, plantas artificiais e outros itens decorativos. A notícia da mulher encontrada no baú se espalhou rapidamente pela mídia. Logo após, a polícia recebeu uma ligação anônima de alguém que afirmava conhecer alguns segredos sobre o baú. Disse que o baú era usado para armazenar produtos químicos. Embora não soubesse quem era a mulher, o informante mencionou um homem chamado Howard Elkins, acionista da fábrica de plásticos, que teve um relacionamento com uma mulher na fábrica na década de 1960. A coincidência reforçou as suspeitas da polícia. Com base nas evidências, a polícia decidiu interrogar Elkins. Ele tinha 70 anos, era aposentado e morava na Flórida há bastante tempo. Ao ver a polícia, Elkins relutou em cooperar, mas acabou convidando-os para entrar. A polícia mostrou uma foto e perguntou: "Sua fábrica utilizava tambores de corante como este?" Elkins respondeu: "Minha fábrica nunca usou tambores de ferro como esse." A polícia continuou: "O senhor já usou corante verde em sua fábrica?" Elkins respondeu que sua fábrica nunca usou corante algum, que eles não precisavam de produtos químicos. Sabia-se que, antes de encontrar Elkins, a polícia havia investigado minuciosamente sua empresa. Suas respostas contradiziam completamente as informações obtidas pela polícia. Era evidente que Elkins estava mentindo. Quanto mais ele negava, mais a polícia se convencia de que ele era o suspeito que procuravam. A polícia prosseguiu: "O senhor já teve um caso extraconjugal?" Elkins admitiu ter tido um caso, mas há mais de 30 anos. Como havia passado tanto tempo, ele alegou não se lembrar da aparência da mulher. A polícia então colocou sobre a mesa um kit de coleta de DNA. Vale ressaltar que naquela época a tecnologia de DNA já era bastante avançada e muito útil em investigações criminais. Se conseguissem o DNA de Elkins, poderiam determinar se o feto era dele. Então perguntaram: "O senhor poderia nos fornecer uma amostra do seu DNA?" Ao ouvir a pergunta, Elkins se levantou, achando o pedido absurdo, e pediu que os policiais se retirassem. Caderno de endereços. No laboratório, a recuperação das evidências encontradas no baú continuava. Após muito trabalho, os técnicos do laboratório forense conseguiram recuperar parcialmente as informações do caderno de endereços. Descobriram que na segunda linha de uma das páginas estava escrito Sr. Elkins. Após o nome, havia um endereço e um número de telefone, mas não conseguiram contato. Em outra página do caderno, encontraram o nome Kathy Andrade e um número de telefone. A polícia conseguiu contato com Kathy. Após ouvir a história, Kathy imediatamente identificou a mulher grávida no baú como Reina Angélica Marroquin. Ela contou que Reina era de El Salvador. Há mais de 30 anos, Kathy era professora de inglês em uma escola de idiomas e Reina era sua aluna. Como tinham a mesma idade, tornaram-se amigas próximas.
Em 1966, Reina, com 26 anos, deixou El Salvador e se mudou sozinha para Nova York. Alugou um apartamento e, em pouco tempo, conseguiu um emprego em uma empresa de flores artificiais em Manhattan. Reina tinha uma personalidade adorável e sempre consultava seus pais em El Salvador antes de tomar qualquer decisão. Amava Nova York e sonhava em se tornar cidadã americana. Kathy contou que, antes de desaparecer, Reina lhe confidenciou que estava grávida, mas não revelou a identidade do pai. Kathy sabia apenas que ele era casado e tinha 3 filhos. Kathy perguntou: "Ele vai se casar com você?" Reina respondeu: "Claro." Kathy continuou, contando que Reina ligou para ela, desesperada, dizendo que descobrira que o homem não pretendia se casar com ela. Em seu desespero, ligou para a casa dele e, infelizmente, quem atendeu foi a esposa. Reina contou tudo para a esposa sobre o caso e a gravidez. Depois da ligação, o homem retornou a chamada, furioso, e ameaçou matar Reina. Assustada e sem saber o que fazer, ela ligou para Kathy para desabafar. Preocupada, Kathy foi imediatamente ao apartamento de Reina. A porta estava destrancada. Ela entrou procurando por Reina, mas não a encontrou. Esperou por 3 horas, tentou contato de todas as formas, mas sem sucesso. Então foi a polícia registrar o desaparecimento. Na época, com medo de prejudicar a reputação de Reina, Kathy não contou à polícia sobre a ameaça de morte. A polícia pensou que Reina poderia ter saído para fazer compras e o caso ficou sem solução por mais de 30 anos. Após ouvir o relato de Kathy, a polícia acreditou que Elkins, o acionista da fábrica de plásticos, era o homem misterioso que teve um caso com Reina. Naquela noite, Elkins atraiu Reina para a fábrica e a atacou. Depois, transportou o corpo dela para sua casa. Especulou-se que Elkins planejava se livrar do corpo no oceano. Por isso, colocou Reina em um tambor de metal usado para corante, acreditando que afundaria. Preencheu o tambor com diversos materiais, principalmente produtos plásticos de sua própria fábrica. Depois de encher e lacrar o tambor, Elkins percebeu seu erro de cálculo. O tambor pesava 160 quilos, pesado demais para ele carregar sozinho até um barco. Desesperado, Elkins escondeu o tambor no porão, onde permaneceu por 30 anos sem que ninguém descobrisse o segredo. Se não fosse a curiosidade de Cohen, o quarto proprietário da casa, o segredo talvez nunca tivesse sido revelado. Com essa linha de raciocínio, a polícia considerou Elkins o principal suspeito e obteve um mandado para coletar seu DNA. Quando a polícia chegou à casa de Elkins para coletar o DNA, sua esposa informou que ele havia desaparecido. Elkins foi encontrado morto na garagem de um vizinho, sentado no banco traseiro de seu carro, com sangue por toda parte e uma arma ao lado. A polícia concluiu que foi suicídio. A polícia coletou o DNA de Elkins, que apresentou 99,93% de compatibilidade com o feto. Isso confirmou as suspeitas da polícia. A verdade finalmente veio à tona, mas com a morte de Elkins, os detalhes do crime permaneceram um mistério. O repórter Oscar Corral cobriu o caso para o jornal Newsday após a revelação da verdade. Ele viajou para El Salvador em busca da família da vítima e encontrou a mãe de Reina, que tinha 95 anos. Ao saber que sua filha, desaparecida há 30 anos, havia sido encontrada, a mãe de Reina chorou copiosamente. Seu maior desejo era ter reencontrado a filha. Reina pagou com a vida por um amor proibido. Na última página do caderno de endereços, havia uma mensagem, provavelmente escrita por Reina para Elkins. As palavras revelavam seu desespero e impotência. "Não fique bravo por eu ter contado a verdade.